Já foi liberado aqui. Agora estamos começando no Facebook nossa live. Deixa eu ajustar aqui direitinho nossa câmera. Pronto, ajeitadinho aqui. Louvado seja Deus, porque tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Então a gente continua com o nosso projeto, assim, de estar pregando a Bíblia toda, não é? De estar assim, pregando no livro de Jeremias, não é? Demorei um pouco porque eu estava fazendo alguns ajustes, né? Tanto na câmera do notebook, que é no notebook que eu faço a live pelo Facebook, já a live do Instagram é no celular mesmo. Tá? Então aqui, assim, aqui é o lugar em que eu tenho espaço, né, especificamente para orar pelas pessoas que estão aqui no nosso caderno de oração e também, principalmente, o espaço de compartilhar da palavra de Deus, de pregar a palavra. E aqui eu não posso deixar de registrar, não é, que hoje começou, não é, começou a campanha mundial de oração. Essa campanha mundial de oração, estão envolvidos nela diversas igrejas evangélicas, né? Dentre elas, as que eu tenho conhecimento direto são a Igreja Evangélica Fluminense, ligada à fraternidade ou à comunhão das igrejas congregacionais do Brasil, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, estão oficialmente ligadas, mas estou seguindo aqui a linha, né? A linha da AMID, né? A linha da AMID, estou seguindo aqui a linha da AMID, né? Porque essa campanha de oração começa hoje, né? Começa hoje e irá até o dia 19, até o dia 19. Então a AMID, né? A AMID é nada mais, nada menos do que uma missão. A AMID é nada mais, nada menos do que a Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. É a Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. E esse ano ela está com a campanha mundial de oração, pedindo avivamento para o nosso Brasil e para o mundo, não é? E principalmente, não é? Principalmente um despertamento, né? Um despertamento para missões. É isso que estamos assim objetivando nesse período de oração, não é? Dessa campanha mundial de oração. Então estamos aqui. E esse propósito de oração que começou hoje, ele já está ligado já a alguns temas. E o tema de hoje é família. Tá? Então eu vou estar prosseguindo a falar sobre a campanha mundial de oração promovida pela AMID, né? Que é a Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. Né? Estarei falando no final da nossa live. Tá bom? Vamos orar ao Senhor e vamos à palavra. E você que está ao meu alcance, quando estiver vendo este vídeo, já gravado no Instagram, já gravado no Facebook e já gravado no YouTube, né? Principalmente no caso do YouTube, você inscreva-se, compartilhe, né, no canal, né? E curta o vídeo no canal Pregador Fiel de Cristo. Sou o pastor Edmário Soares Diniz, congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Tá bom? Então, vamos lá, vamos estar orando ao Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos Te louvar, Te glorificar e Te exaltar por mais uma noite que Tu nos concede. Principalmente porque, Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Por isso, Senhor, nesse momento, aos Teus pés nós estamos, nesses tempos difíceis que vivemos. E quando a gente fala em tempos difíceis é porque
Verificamos muitos, Senhor, que se dizem cristãos, mas não são de fato. Vemos também muitas pessoas hoje, Senhor, se entregando, ó Deus, ao mal diretamente. Quantas pessoas se perdendo e não tendo a oportunidade, Senhor, de se voltar para Ti. Mas Tu és soberano, Tu sabes de todas as coisas, Senhor. E por isso, ó Deus, confiados em Ti, a missão minha e a missão dos Teus demais servos, Senhor, é apenas lançar a boa semente do Evangelho. E é justamente esse propósito, orientados pelo Teu Espírito Santo, é que queremos anunciar nessa noite. Em nome de Jesus, abençoe grandemente, seja quem for que terá acesso a esse vídeo. Seja muito abençoado. Tenha sua vida transformada. Tenha sua vida liberta. Tenha sua vida transformada. Tenha essa vida, justificação, adoção, seja santificada por Ti, como propriedade única e exclusiva Tua, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, estamos aqui mais uma vez para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, e vamos assim então à proposta que temos aqui, que é a proposta de Jeremias, capítulo de número 5. Jeremias 5. Aqui está. E a leitura é a seguinte, Jeremias, capítulo de número 5. Aqui está. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. Nosso tema dessa noite é justamente esse, que é a revelação da misericórdia de Deus. A revelação da misericórdia de Deus. Lembrando que misericórdia é nada mais, nada menos do que o amor ou a bondade de Deus manifestados em favor de alguém que está numa situação de miséria. E que miséria é essa? É a miséria do pecado. E essa pessoa não tem qualquer merecimento de receber esse ato de amor e bondade da parte de Deus. E é justamente isso. O ministério do profeta Jeremias está todo voltado a despertar arrependimento. E aqui no meio do povo de Judá, ele quis despertar arrependimento no meio do povo de Judá. Um povo que estava vivendo na idolatria, um povo que estava vivendo na feitiçaria, um povo que estava vivendo na prostituição, no adultério, estava vivendo a opressão, a injustiça econômica e tantas outras coisas. Então, em virtude de tudo isso, da falta de auxílio ao pobre e também desses demais pecados que falei anteriormente, Deus ainda assim estende a sua mão de misericórdia para quem? Para um povo que continuamente estava quebrando a aliança que tinha feito com ele. E no caso, a aliança mosaica, a aliança do Sinai. Anos depois, já passado a vida de Moisés, passado o tempo dos juízes,
passado o tempo de Saul, Davi e Salomão, um reino dividido, vários reis que passaram, vários profetas que passaram, o povo já estava sendo encaminhado para ser levado cativo para a Babilônia. Então aqui vemos a misericórdia de Deus se revelando, levantando o profeta Jeremias para que esse povo tenha uma última oportunidade de arrependimento. Então, comecemos pelas características dessa revelação, dessa misericórdia. Em primeiro lugar, essa revelação é aquela que demonstra a disposição do Senhor em perdoar. A disposição do Senhor em perdoar. Nesses 6 versículos, vamos ver os 6 primeiros mais uma vez. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora e procurai saber. Buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratica a justiça, a tzedakah. O que é tzedakah? É o que hoje a gente entende como a prática do amor, do auxílio a quem? Aos desvalidos, aos pobres, aos largados, ou busque a verdade. E aí diz aqui, e eu lhe perdoarei a ela. Procurai saber se há alguém, e aí eu perdoarei. Então é justamente isso, a disposição do Senhor em perdoar. E aí a gente vê o texto, embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso, a Senhor não é para a fidelidade que atenta os teus olhos, tu os feristes e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber o quê? Não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Seja bem-vinda, irmã Ivânia, Deus abençoe, seja bem-vinda nessa live. Hoje, como eu já disse, estaremos orando pelas famílias. Hoje começa a nossa oração pelas famílias e também por um avivamento mundial. Tá? Seja muito bem-vinda, irmã Vânia. Então, aqui está, e continuando, mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor. Aí está aqui, ó, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei a eles. Quem são os grandes? Está falando aqui de sacerdotes, de profetas, do próprio rei de Jerusalém, não é? Dos militares, tá? Dos militares e de tantos outros, né? Então, todos estes, Deus está aqui anunciando, eles não querem ouvir. E aí está aqui, ó, o direito do seu Deus, versículo 5, Jeremias 5, versículo 5. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Quer dizer, não quiseram receber o jugo do Senhor. Não quiseram. Por isso um leão do bosque os matará. Quer dizer, Deus estava falando de que Jerusalém ficaria vazia para que as feras do deserto entrassem nela, né? Pode ver aqui, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. Ou seja, multiplicaram-se as suas infidelidades, as suas traições. Então quer dizer, nesse ponto aqui, Deus denunciando através do profeta os pecados do povo, os pecados dos líderes, aqui ainda assim Deus está estendendo a sua mão de misericórdia. Nas nossas vidas, trazendo para os nossos dias de hoje a questão do texto, que é a seguinte, é que na realidade a gente não encontra pessoas fiéis por elas mesmas. Elas só podem ser fiéis se experimentaram a graça de Deus, se experimentaram um novo nascimento na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, com a vida de Jesus Cristo dentro de nós, que é nada mais nada menos que o Espírito Santo nos revestindo de poder, nos revestindo de graça, nos revestindo do caráter de Cristo, aí temos essa capacidade para ouvir a voz de Deus e nos arrepender. E aí podemos ver isso, e aí vem aquela promessa. Né? Primeira Epístola de João, capítulo 1,
versículo 9. Eu sempre repito ela várias vezes, mas agora vamos pensar aqui o seguinte. Se confessarmos significa o seguinte, isso é uma condicional. Não é? Se confessarmos, isso significa nós declararmos com a nossa boca. Falarmos para quem? A Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel, não volta atrás. É justo. Por quê? Porque Ele não passa a mão, Ele não passa pano. Ele não passa pano. Isso que é o importante. Então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas por que isso? Porque na realidade Jesus Cristo na cruz do Calvário assumiu tudo em nosso lugar. Então, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, ou seja, limpar a nossa dívida com Ele, limpar essa situação de pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, na realidade, quando buscamos uma intimidade com Deus, quando essa misericórdia de Deus é revelada, o principal na nossa vida acontece. O que é o principal? Somos reconciliados com Deus. E aí sabemos que Deus não nos abandonará nunca. Onde nós clamarmos, Deus vai ouvir. Onde nós clamarmos, Deus vai nos ajudar, vai nos acudir. Isso é o mais importante de tudo. Contas a pagar, Deus vai nos dar sabedoria para resolver isso. Filhos rebeldes, Deus vai nos dar sabedoria para resolver essa questão. Problemas na vizinhança, Deus vai nos dar sabedoria para resolver esses problemas. No trabalho, colegas difíceis, patrão difícil, Deus vai nos dar a solução para isso tudo. Através de quê? De sabedoria. Mas para isso acontecer, é necessário que em todo tempo, em todo momento, venhamos a pedir perdão pelos nossos pecados. Quando sinceramente desejamos abandonar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para contar uma nova história para nós, fazer uma nova história. Sempre. É só confiar nele. Por isso, a revelação da misericórdia de Deus em primeiro lugar é aquela que demonstra a disposição do Senhor em perdoar. E isso Ele quer sempre fazer. Em segundo lugar, a revelação da misericórdia de Deus é aquela que demonstra a reta justiça de Deus. É aquela que demonstra a reta justiça de Deus. E o que significa isso? Vamos lá, vamos voltar a Jeremias. Como eu disse, é uma exposição. Então, vamos ver aqui, versículo 7 ao 9. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Mais uma vez, Deus mostra aqui que esse povo de Judá, que esse povo que estava distante dele, por mais que conhecesse da aliança de Moisés, continuava se rebelando. E aí Deus ele fala, olha, vocês tal como cavalos e tal como adúlteros que se juntam a prostitutas, saibam de uma coisa, se não houver arrependimento eu castigarei vocês. E de fato isso aconteceu com a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Mas e agora? Qual é o ponto? O ponto principal para nós analisarmos hoje. Primeira coisa, temos sido fiéis com Deus? Temos tido temor e tremor diante de Deus? Então a melhor coisa a fazer é continuar no exercício da confissão dos pecados. Mas o que há de mais importante nisso tudo, o que é? É saber
que a capacitação para isso vem de Cristo. E aqui, nesse caso aqui, nessa questão importante, não é que Deus vai chegar e vai mandar que estrangeiros venham ou qualquer malfeitor venha para a nossa casa e saia dando tiro, saia dando facada, essas coisas todas. Não é nada disso. É só entendermos que Deus ele cumpriu a sua justiça. Cumpriu através de quem? Através de Cristo Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. O amor de Deus ele só pôde se manifestar com o cumprimento da sua justiça, porque Jesus cumpriu todos os mandamentos. E os mandamentos de Deus são um total de 613, que vão de Gênesis a Deuteronômio. Esses são os 613 mandamentos. Mas o que Jesus fez? Cumpriu todos eles em nosso lugar. E inclusive se colocou como pecador para o quê? Receber a justa sentença que existe contra o pecado. Por quê? Romanos 6, versículo 23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus morreu. Morreu em nosso lugar para cumprir a justiça de Deus. E o que há de mais maravilhoso nisso é que a gente pode olhar em Romanos 5. Romanos 5 vai dizer o seguinte. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, ou seja, do justo castigo de Deus. E aqui, esse exemplo do povo de Israel só faz nos lembrar que o mais importante de tudo é que na nossa vida temos que estar todos os dias consagrando ela, os nossos pensamentos, as nossas orações, a nossa vida, os nossos projetos, consagrá-los a Jesus Cristo. Isso aqui é o mais importante de tudo, porque Deus, é como eu disse, Deus ele manifesta o seu amor, mas ele manifesta a sua justiça. E em primeiro lugar ele manifestou ela em Cristo ter levado sobre ele a sentença que merecíamos do nosso pecado, a morte. E em terceiro lugar, e aí, além de nós confessarmos os nossos pecados, além de nós confiarmos e consagrarmos a nossa vida ao Senhor, aí vem, terceiro lugar, a revelação da misericórdia de Deus é aquela que confirma a promessa de justificação ao arrependido. Aquela que confirma a promessa da justificação ao arrependido. O que quer dizer isso? Significa o seguinte: se antes, quando não tínhamos o Senhor, hoje que nós temos, não vai ser, né, a quantidade de jejuns e a quantidade de orações que vai nos salvar, mas a obra de Cristo. Seja bem-vindo, eventos na nossa live. Deus abençoe você no Instagram. Então quer dizer, não é a nossa bondade que nos salva, mas é o que? É a situação em que Cristo é aquele que nos garante sairmos de um estado de condenados para um estado de justificados. Aí mais uma vez Romanos 5. Romanos 5 vai dizer isso. Aí Romanos 5, já bem no início, né, fala desses efeitos dessa justificação. Romanos 5. Mas eu vou deixar marcado em Romanos 5, mas eu vou voltar, né? Vou voltar aqui para Jeremias, né? Que é a base disso tudo, Jeremias. Vou voltar para Jeremias, né? Então aqui, ó, Jeremias, versículos 10 ao 15, vai dizer assim: subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo. Olha só o que diz aqui: tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Então, as coisas que não prestam.
Aí vem, porque perfidamente, ou seja, de maneira traidora, né, se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram. Quer dizer, aqui está falando o seguinte, ao invés de confessar a Deus como seu Senhor, eles negam, aí vem, ó, negaram o Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Olha aí. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. Está falando o quê? Dos babilônios. Já que tem que se lembrar o seguinte, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus era praticamente a mesma região da Babilônia. Então aqui Deus está falando com isso. E aqui Deus, quando ele fala isso, é uma coisa muito interessante, que para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Só existe a eternidade. Para Deus só existe a eternidade. Para Deus só existe a eternidade. E aqui, e ele diz também, ele não faz uma divisão entre Judá e Israel. Né? Ele não faz uma divisão, ele chama todos de Israel numa coisa só. E aí nesse ponto que mais se destaca aqui é isso, negaram o Senhor. Mas trazendo para os nossos dias de hoje essa questão, a questão é a seguinte, é de nós confessarmos a Cristo. Confessarmos a Cristo no nosso trabalho, confessarmos a Cristo na nossa vizinhança, confessarmos a Cristo na nossa família, onde pisar a planta do nosso pé. Confessar a Jesus Cristo. Acima de tudo, confessar a Jesus Cristo. Por isso temos aqui Romanos 10. Romanos 10 vai dizer o seguinte, Romanos 10. Romanos 10 diz o seguinte. Romanos 10 diz o seguinte, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, olha aí, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é justificação. E aí o ponto mais importante, e aí vem o fruto dessa justificação. Justificados, pois, mediante a fé. Romanos 5. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a paz do Senhor, pastor Wallace. Deus abençoe grandemente a sua vida e seu ministério, homem de Deus. Seja muito bem-vindo à live. Tá? Deus te abençoe muito e ricamente. Então aqui está, justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então é isso, é uma certeza muito grande que nós temos de coração para aquilo e daquilo, né? Vamos dizer assim, a certeza que temos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, é muito importante isso, temos isso no coração. De uma situação de inimigos de Deus, passamos para amigos de Deus. E essa justificação, ela tem um fruto tão maravilhoso que é a seguinte, que diz aqui, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. De repente você na sua vida tenha passado por tantos problemas, tantas provas, né? Tenha passado por tantos problemas e tantas provas, mas isso é para o seu amadurecimento espiritual, porque a tribulação produz perseverança. Essa perseverança, ela produz experiência
experiência para poder ajudar os outros, para poder ensinar aos outros, para apontar-lhes o caminho. E essa experiência vai produzir esperança, porque aí já não vivemos mais conforme o que nós vemos, mas conforme a esperança da glória, que é Cristo Jesus. Porque a esperança não confunde. Não podemos viver em confusão. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, que nos foi presenteado. E presenteado de uma maneira livre, espontânea e direta do coração de Deus para nós. Isso é o que há de mais maravilhoso do que Deus pode fazer conosco. É o que há de mais maravilhoso. E glorificamos a Deus por conta de tudo isso. Então essa é a certeza. Então aqui, diferentemente de um povo que estava negando a seu Senhor, nós que confessamos a Ele, temos a certeza de que Deus está trabalhando no meio de todas as nossas dificuldades, no meio de todos os nossos problemas. E agora imagine aqueles que estão passando problemas lá no Rio Grande do Sul agora, que perderam tudo, não é? Alguns perderam familiares, não é? E fora os problemas dos missionários e servos de Deus nos lugares onde o Evangelho é proibido de ser pregado. Então, nosso Deus tem nos sustentado aqui nesse Brasil, aqui nesse estado do Rio de Janeiro. Deus tem nos sustentado. Então, nós sabemos o quê? Que a revelação da misericórdia de Deus, além de ser aquela que demonstra a disposição do Senhor em perdoar, além de ser aquela que demonstra a reta justiça de Deus, em que Cristo é que recebe, né, a justiça de Deus, e é aquela que confirma a promessa da justificação arrependida, também é aquela que dá certeza de que o ser humano não tem méritos. É aquela de que dá certeza de que o ser humano não tem méritos. O que é um mérito? Deus, quando nos chama, Deus, quando nos salva, Ele não nos olha porque somos bonzinhos, ou porque temos os olhos mais lindos, os cabelos mais lindos, a aparência mais linda, ou sejamos os mais inteligentes, os mais capacitados. Não. Ele não olha como homem, Ele não faz acepção de pessoas. Não. Ele simplesmente ama, chama, escolhe. Por quê? Diz aqui o texto. Vamos olhar para o texto, né, mais uma vez. Vamos voltar aqui para Jeremias, né? Agora versículo 16 ao 19. A sua aljava é como uma sepultura aberta, está falando do povo. Todos os seus homens são valentes. Quer dizer, desculpe, nessa parte aqui são os babilônios, tá? A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira. E com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Ou seja, uma destruição de ponto a ponto. Tá? Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Cativeiro. Quer dizer, povo sem mérito nenhum. E aí voltamos para Romanos, não é? Voltamos para Romanos. E aqui eu vou fazer aquela ponte, né, de Romanos, não é? E o Evangelho de João. Né? Mas primeiro, Romanos. Romanos 3. Né? Romanos 3 vai dizer o seguinte, Romanos 3. Romanos 3 diz o seguinte. 3:10.
Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, ou seja, se perderam, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca lhes tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E o versículo 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não existe ser humano nenhum que mereça a salvação da parte de Deus. Pelo contrário, merece condenação. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, resgata. E aí, por isso, e aí esse é que é o contexto, nós justamente, do Evangelho de João. João 8, o que vai dizer João 8? João 8 vai dizer assim, 8, versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Olha aí. Então o que acontece? Olha esse ponto super importante. E aí diz aqui, ó, versículo 31. Aí diz aqui, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha aí, ó. Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí o versículo 34 diz, replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. E aí diz, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é o ponto. Não há mérito nenhum na nossa parte. Enquanto Cristo não nos libertar, não temos nada. Por isso há a necessidade de quê? A necessidade do arrependimento, a necessidade de quê? Do confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o ponto. Mas lembrando que nesse exercício, a causa desse exercício é Deus agindo de maneira soberana. A causa de tudo isso. Porque só quem pode ouvir as palavras de Deus é quem verdadeiramente teve seu coração aberto pelo Espírito Santo de Deus. E aqui podemos dizer que a revelação da misericórdia de Deus é aquela que anuncia o pecado como afastador de Deus. É aquele que anuncia o pecado como afastador de Deus. Aí voltemos aqui, agora versículos 20 a 25, que vai dizer o seguinte, versículos 20 a 25, o profeta Jeremias 5, versículos 20 ao 25. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo, casa de Jacó está falando de todo o povo, né? Os descendentes de Abraão, os descendentes físicos. Aí vem, versículo 21, Jeremias 5, 21. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, porque pus areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde, quanto mais, rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos,
cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens, como a gaiola cheia de pássaros, são as suas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não vingaria eu da nação como esta? Então aqui está. Eu até me antecipei até o versículo 29. Mas aqui, 20 ao 25, é aquela que anuncia o pecado como afastador de Deus. E aí eu quero destacar aqui o seguinte, versículo 25. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então quer dizer aqui, é o pecado, né? É o pecado que produz a morte, não é? Então, podemos ver aqui, em outra passagem bíblica, né? Aí temos Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 vai dizer o seguinte, que aí isso replica, né, essa parte de Jeremias replica, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Só que basta, olhando esses pontos importantes, e olhando para esses pontos importantes, o que isso quer dizer para nós nos dias de hoje? O que acontece? O pecado nos afasta de Deus. E justamente por ser resultado de quê? Aí como diz Gálatas, né? Que as obras da carne são nada mais nada menos do que atos pecaminosos. Então aqui, Gálatas capítulo 5, a gente pode ver aqui uma coisa muito importante em Gálatas 5. Né? Gálatas 5 vai dizer o seguinte, Gálatas 5. Né? Gálatas 5 diz o seguinte. Aí vem, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É a questão do pecado. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Não é? Todas as formas de divisão, desejos pecaminosos, etc. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Todas as formas de patotinhas para fazer o mal, né? Para fazer acepção de pessoas também. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. As quais... Aí vem, as quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que isso significa? Significa o seguinte: o pecado nos afasta de tal forma de Deus, o que acontece? Que essas práticas não são marcas de uma pessoa que nasceu de novo. Porque todos aqueles que nasceram de novo, eles podem até vir a pecar alguma coisa dessa lista aqui.
mas nunca sentirá prazer em permanecer no pecado. Nunca sentirá prazer em ficar, como se diz na linguagem, chafurdando na lama, dançando na lama, vivendo no lodo, né? Vivendo no lodo, tendo prazer de estar no lodo. Não! O servo de Deus não tem prazer de estar no lodo. Ele tem o prazer de estar nos pastos verdejantes, usando essa linguagem, né? E aí o lodo que eu uso é uma imagem para pecado. E pastos verdejantes significa a imagem que estou utilizando para palavra de Deus pura e santa. No meio da comunhão com os irmãos, uns ajudando uns aos outros. Aqueles que podem ajudar com bens, ajudem com bens, com dinheiro, com talentos. E aqueles que não podem ajudar com isso, ajudem com o quê? Com 2 joelhos no chão, clamando ao Senhor. Então esse é o ponto. E agora chegamos aqui. Outra característica da revelação da misericórdia de Deus, que é aquela que confronta o pecador para abandonar o erro. É aquela que confronta o pecador para abandonar o erro. Confrontar o pecador não é afrontá-lo. Não é simplesmente humilhá-lo. Mas é fazer como Jesus fez. Que fez com que a mulher abandonasse o pecado. Eu vou dar um exemplo aqui. Mas primeiro, continuemos no texto. Não podemos sair do texto. Essa é a característica que Deus me deu para transmitir a mensagem dele. Deus me deu isso especificamente. Já desde novo convertido, entender que se eu quero falar da palavra de Deus, devo falar dentro dela e em tudo que ele me der com profundidade. Então, versículos 26 ao 29 vão dizer assim: porque entre o meu povo, já tinha lido antes, se acham perversos. Cada um anda espiando como espreita os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. E aí vem, como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Isso é Deus confrontando. Engordam, tornam-se médios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como esta. Aqui é uma confrontação contra o pecado dessa nação. Pecado contra Deus na hora de adorá-lo e pecado contra o próximo. É como eu digo, Deus não passa pano. Deus não passa pano nos nossos erros. Por isso que devemos, olha, eu falo sinceramente, todas as vezes quando estou ministrando aqui, ministrando na igreja, em qualquer lugar, o meu desejo sincero sempre é o seguinte, é o desejo de quê? Que desejo é esse? É o desejo de nada mais, nada menos, de que retirar um pedaço, meu sentimento é esse, de retirar um pedaço do meu coração, um pedaço do meu temor de Deus e passar para você que está aí do lado dessa tela. Você que está aí do outro lado, despertar em você, despertar em nós, continuar despertando, Deus continuar despertando, um coração quebrantado, um coração cheio de temor e tremor diante de Deus, diante da santidade, da majestade de Deus, diante da glória de Deus. Porque Deus é santo. E aí não estou dizendo para confrontar alguém com ignorância, com estupidez, com autoritarismo, mas simplesmente fazer o que Jesus fez. João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Né? Evangelho de João, capítulo de número 4. Né? Aqui está o Evangelho de João, capítulo de número 4. Que diz o seguinte. Opa, irmã Vânia aqui, novamente. Minha net está caindo toda hora. Não se preocupe, o mais importante vai ficar aqui gravado, vai ficar gravado no YouTube,
Tá bom? E o que acontece? E como eu tenho dito, sua família sempre está no nosso caderno de oração, tá? Principalmente hoje, nossa jornada de oração, estamos aí com esse objetivo de orar pelas famílias, tá bom? Então aqui, voltando, meu desejo é esse. É que esse meu temor e tremor possa ser compartilhado contigo. Então aqui, João 4, voltando aqui a João 4. João 4, olha o que ele diz à mulher samaritana. João 4, a partir do versículo de número 25, que vai dizer o seguinte: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Quer dizer, e olha só esse ponto. Até chegar a esse ponto, Jesus no versículo 15 disse assim, disse à mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então depois daí ele tem a conversa, né, de que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então esse é o ponto. Jesus, ele não simplesmente veio diretamente a ela culpá-la dos seus pecados, mas com a conversa ela foi confrontada. E ela, ali mesmo, naquele momento, ela se tornou uma grande evangelista, ali naquele momento. Então, nesse ponto, a ideia de afronta, uma coisa é afrontar e outra coisa é confrontar. Confrontar tem o objetivo de mostrar a realidade e levar a pessoa a Cristo, ao arrependimento. Agora, a afronta não. O confrontar leva a Cristo. O afrontar é para humilhação, destruição. Guarde isso bem no seu coração. Afronta é destruição. Confronto é cura, é restauração, é arrependimento, é para mudança de vida. E nisso louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Deus é fiel em todo o tempo. Deus é fiel em todo o tempo. Continuando aqui, e agora chegamos ao último ponto. A revelação da misericórdia de Deus é aquela que zela pela verdade do ensino e pregação da palavra. É aquela que zela pela verdade do ensino e pregação da palavra. Aí chegamos aqui aos versículos 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Quem são esses profetas? Eram os profetas que queriam falar o bem, dizendo que não ia acontecer nada com ninguém, de que Deus não iria castigar. Estava falando o que coçava bem os ouvidos. E aí vem, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, ou seja, deixavam o culto de qualquer maneira, ofereciam o culto de qualquer maneira ao Senhor. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem a seu fim? Olhando para os dias de hoje, quantos hoje, ao invés de fazerem um culto que agrada a Deus, e aí eu falo, o que é um culto que agrada a Deus? Olha o modelo de um culto. Colossenses, né? Colossenses,
Colossenses, né? Epístola de Paulo aos Colossenses, né? Capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso é culto, tá? Em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então significa o seguinte: culto verdadeiro a Deus é isso aqui. Não é dança, não é teatro. Que isso, pastor? O senhor é contra esses elementos? Não, não sou contra eles. Mas isso não é culto. Queremos fazer dança, queremos fazer teatro, façamos nas praças enquanto podemos. Façamos em espaços como escolas, quadras e etc. Como meios de evangelização. Mas o culto do Senhor é isso aqui. É isso. Esse é o princípio do culto. O culto é aquilo que Deus prescreve como culto. Teatro, dança, são meios de falar: arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso. O princípio regulador do culto é isso. Poderia ainda falar mais. Ainda há outro elemento também que é importante no culto. Isso está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14. Mas aqui, o que mais Deus quer chamar a atenção é que a palavra que tem que ser pregada é aquilo que está aqui na Bíblia Sagrada. E não palavras de motivação, como os coaches fazem. Palavras de motivação que os profetas da prosperidade fazem. Que dizem que você tem que determinar a bênção, que você tem que profetizar a bênção, que você tem que fazer Deus libertar o seu poder, ou eu liberto, e diz, eu determino ou liberto o poder de Deus. Não! Tudo que nós recebemos é pela fé e no tempo que Deus determina, não no nosso tempo. Nós clamamos ao Senhor, queremos prosperidade, peça a Deus sabedoria, queremos prosperidade, peça a Deus discernimento, queremos prosperidade, porta de emprego, porta de trabalho, porta de negócios. Não é? É isso. É isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós é isso. Mudança de vida. E aí Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá da sua palavra, porque prosperidade só vem com trabalho, com esforço. Confiar nele. Agora, determinar, não. Profetizar, não. Não. Libertar o poder de Deus, eu liberto o poder de Deus, não. Confessar, não. A Escritura fala em suplicar, interceder. Olha aqui, ó, sobre as necessidades nossas. Né? Pregar a palavra de Deus com integridade. Filipenses capítulo 4. Isso eu tenho aprendido nos meus últimos 20 anos de evangelho. Né? Tenho aprendido isso e essa é a minha luta. Né? Não que eu tenha alcançado e vencido essa parte, mas essa é a minha luta. Minha luta é essa aqui, ó. Minha luta é essa. Está aqui, ó. Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto estáis o Senhor. Não andeis ansiosos, então a ansiedade continua a dizer, pecado. Aí vem, ó, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pede a Deus. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você pede a Deus, então já agradece. Confie nele. Agora, claro que Deus tem suas respostas. Quais são as respostas que ele dá? Sim, não, espere. Sim, não e espere. Sim, não e espere. E quando Deus disser não, aceite.
que de repente Deus está te dando um livramento. É confiar na soberania de Deus, é confiar na graça de Deus em todo o tempo. Essa é a revelação da misericórdia dele, porque nós não merecemos nada da parte do Senhor. Agora vamos passar para o nosso momento de oração. Eu quero estar colocando aqui alguns nomes, né? E você que nos acompanhou aqui, sinta-se acrescentado nessa oração. Já acrescento aqui também o pastor Wallace, também aqui nessa oração, né? Mas temos alguns nomes aqui que eu vou mencionar, não é? Vou mencionar aqui alguns nomes do nosso caderno de oração, não é? Então aqui está. Eu vou mencionar aqui os irmãos da IEMA, né? Irmã Giselda, irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton, a irmã Lisonete. E lógico, quando eu menciono esses nomes, estão incluídos toda a família. Paulo César de Stefani, sua esposa e filhos, a irmã Marisa Moraes e sua família, o presbítero Alexandre, a irmã Bárbara e sua família, o irmão Márcio e a irmã Tatiana, o irmão Valdenir e a irmã Sandra, né? Seus filhos Júnior, Larissa, né? Junto Jonathan também, seu neto, a irmã Aline, sua filha Esther, seu esposo, a irmã Karina também, né? E os filhos da irmã Karina, a irmã Beth Mário, o irmão Marcelo Mário, a Simone e os demais. E aqui eu coloco, e aqui está o presbítero Edson, sua esposa Ivânia, que está aqui conosco na live, né? E seus filhos, não é? E aqui está a irmã Lidiane, né? Sua filha Samara, seu filho Samuel, seu esposo Fábio. Aqui está o pastor Júlio, a diaconisa Mônica, né? E a irmã da diaconisa Mônica, Priscila. E aqui eu acrescento outros irmãos aqui que me pediram oração, né? Aí está aqui a irmã Bárbara Reis, Felipe dos Santos, João Felipe R. Santos e Marcos Felipe R. Santos, seus filhos. A irmã Lucimar, a irmã Vanessa Neves, seu companheiro, a irmã Ana Paula Vilhalva, o irmão Vladimir, a irmã Viviane, o irmão Daniel e Lili, a Gisele e a ex-aluna, o Alexandre e família, né? Alexandre, companheiro nosso da FKF do Karatê, e o Miguel Ribeiro. E os demais que estão no meu caderno, eles já sabem, né? Que inclui os irmãos da Terceira Presbiteriana, eles já sabem o que nós devemos fazer. Mas meu foco principal é aqui, na nossa jornada mundial de oração, o foco é família. Tá bom? Vamos orar agora nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, estes nomes que eu acabei agora de mencionar, Senhor, que Tu venhas a visitá-los com o Teu poder e a Tua graça. E, ó Deus, nesse momento, Senhor, colocamos as famílias em Tuas mãos. Aqueles que são casados, Senhor, em nome de Jesus, continue a firmá-los na Tua presença, firmá-los no Teu poder, firmá-los na Tua graça, e que cada casal, Senhor, possa ser ouvinte, que cada casal possa demonstrar o amor um para com o outro. Tanto, Senhor, o amor em forma de respeito, quanto o amor em forma de carinho. E, ó Deus, numa relação em que todos são uma só carne. Ó Deus, faz a Tua obra na vida dos casais, Senhor, em que Cristo, Senhor, seja o centro de tudo para a Tua honra e para a Tua glória. E que os pais, Senhor, criem os filhos no temor do Senhor, e que os pais não venham a irritar os filhos, que as mães sejam verdadeiras auxiliadoras, educando os filhos de uma tal forma, Senhor, que, ó Deus, tenham temor e tremor diante do Teu santo evangelho, Senhor. E, ó Deus, diante de todas as famílias aqui representadas, que elas também, Senhor, possam ser curadas em corpo, alma, espírito, entendimento, vontade, emoções, intuição, comunhão e, ó Deus, adoração diante de Ti, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, visita as famílias, Senhor.
Eu acrescento aqui a vida, Senhor, do teu servo, pastor Wallace, que ele continue a ser um evangelista fiel e eficaz em todo o seu trabalho. Continue abençoando sua esposa, continue abençoando sua filha e seu filho, continue abençoando o neto. Ó Deus, faz uma grande obra, Senhor, na vida do teu servo, pastor Wallace, Senhor. Ó Deus, que tenha nutro um grande respeito, um grande carinho para com ele e para com toda a sua família. Faz uma grande obra na vida dele. E, ó Deus, faz uma grande obra, Senhor, sobre todos aqueles que te louvam e engrandecem o teu santo nome. E eu coloco aqui diante de ti, Senhor, meus irmãos, Senhor, da Terceira Presbiteriana de Nilópolis e demais irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui acrescento, Senhor, também os responsáveis pela Associação Missionária de Difusão do Evangelho, Senhor. E todos os demais que estão envolvidos nessa campanha mundial de oração. Visita, faz, Senhor, um avivamento. E o avivamento que eu desejo que seja feito, Senhor, não é apenas um avivamento de emoção, mas sim, Senhor, um avivamento em que haja uma verdadeira reforma, em que as pessoas, Senhor, possam valorizar a autoridade das Escrituras, Senhor, a autoridade da Bíblia Sagrada, Senhor. Porque quantos falsos profetas têm se levantado, Senhor? Quantos falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores, Senhor? E quantos aí, Senhor, querem viver a vida de qualquer maneira, sem temor e tremor diante de Ti? Uma vida totalmente sem santificação, Senhor. Ó Deus, que as pessoas tenham como centro a intimidade contigo, através da Tua santa palavra. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. Que isso seja despertado no nosso país e despertado em todo o mundo. Visita os teus servos na janela 10x40. Visita os teus servos na América do Sul, na América Central, na América do Norte e também na África, Senhor. Faz uma grande obra também na Europa, Senhor. Visita, Senhor, o teu servo, Marcos Azevedo, pastor Marcos Azevedo, naquele trabalho espinhoso lá da França. E visita os seus familiares, Senhor, que ele tem cuidado sempre, indo e voltando da França para cá para o Brasil. Faz uma grande obra, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor. E, ó Deus, que tu venhas a revestir a minha vida e a vida da minha esposa cada dia na tua presença. E continue a tomar conta das minhas causas particulares. E continua a cuidar das causas particulares do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, semana que vem, esperamos em Cristo Jesus estarmos aqui mais uma vez com Jeremias capítulo 6. E assim Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Todos digam amém. Graças a Deus. Então aqui eu estou encerrando no Instagram.